Pode começar? Deixa eu só fazer a introduçãozinha, dar uns avisos e passar a palavra para todos, certo? Tá. Bom, boa noite, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro QC do Bloco Evolução. É o primeiro de três, então é hoje, as próximas 2 quintas-feiras vão ter o nosso QC do Bloco Evolução. Antes de começar, queria dar boas-vindas a todo mundo, agradecer a Leonardo por participar também. Muito obrigado, Leonardo. Bom, bem-vindo também. Bem-vindo a todo mundo que se inscreveu. Durante a apresentação, durante a palestra, vocês podem colocar perguntas no chat, que depois eu vou repassar para Leonardo. Ou vocês podem escrever no chat durante a apresentação, ou lá no final, no momento das perguntas, pode ficar à vontade para ligar o microfone e eu ligar a câmera também, pode ficar à vontade. Queria lembrar que para receber o certificado de presença, vocês têm que assistir pelo menos 2 palestras do nosso bloco. Então tem hoje, amanhã, na próxima quinta-feira e a outra quinta-feira para participar. A gente vai fazer esse controle de presença utilizando o formulário do Google. Então, no final da palestra, eu vou colocar o formulário aqui no chat. Vocês vão lá, preencham e vai contar a presença de hoje, no caso. Se você tiver um amigo que conseguiu se inscrever ainda para o nosso evento, as inscrições ainda estão abertas, vão estar abertas até a próxima quinta-feira. Então, avisa o pessoal que ainda dá tempo de se inscrever. E a palestra de hoje é intitulada Os Marsupialia Fóssil-Americanos, Diversidade e Evolução. Ela vai ser apresentada pelo mestre Leonardo de Melo Carneiro, que é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, possui experiências na área de paleomastozoologia, sistemática e biogeografia, com enfoque na evolução dos metatheria, fósseis do Cretáceo Superior e Paleogênio. É mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências de Modalidade Sedimentar e Ambiental pela UFPE. É pesquisador associado do Laboratório de Paleontologia e Paleoecologia da Sociedade de História Natural em Torres Vedras, em Portugal, desde agosto de 2012. Atualmente é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências de Modalidade Sedimentar e Ambiental pela UFPE, com Paleontologia de Vertebrados como área de concentração. A tese dele enfoca a sistemática, taxonomia e paleobiogeografia dos metatérios fósseis sul-americanos, em especial os da bacia de Itaboraí, Rio de Janeiro, Brasil. Mais uma vez, bem-vindo, Leonardo, e quando quiser, pode começar. Pronto, bora lá. Deixa eu ver se assim fica melhor. Pronto, tá aparecendo para vocês a imagem? Tá aparecendo, sim. Pronto. Então, boa noite a todo mundo. Meu nome é Leonardo Melo Carneiro. Sou doutorando aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências da UFPE. E aí, né, já foi apresentado, vamos lá, porque... Então, assim, o resumo da apresentação é mais ou menos assim. O que é um metatéria e um marsupialia? A origem dos metatérios sul-americanos, a fauna de Tiopampa da Bolívia, a fauna de Itaboraí, o máximo termal do Paleoceno e Eoceno, os mais antigos marsupiálios de Delfimorphia, os metatérios da Antártida, a origem sul-americana dos metatérios euro-africanos, o resfriamento global durante o Eoceno e as implicações para as faunas metatérios sul-americanos e a irradiação dos marsupiálios após glaciação do Oligoceno. Então, mamária, né? Principais características: pelos, glândulas mamárias, 3 ossículos no ouvido médio, martelo, bigode, estribo, né? O malho, os íncos e os estapes. A mandíbula é construída por um único osso, que é o dentário. Articulação temporomandibular ou dentário escamosal. E 7 vértebras cervicais, à exceção de alguns xenartra. Aqui é um crânio de um sinapsa, um dimetrodon do permiano, que você pode ver a fenestra temporal, pelo pós-orbital, jugal e escamosal, característica do grupo, e o dentário ainda repleto de ossos que a mandíbula repleta de ossos que o constitui. Aqui você tem a evolução das articulações, né? Primeiro você começa com o quadrado articular, depois surgem ambas, o quadrado articular e a dentário escamosal, depois a quadrada articular vai se reduzindo, até que fica só a dentário escamosal, que, como é o caso aí do crânio do Didelphis. Então, atualmente a gente tem, né, os grupos dos mamíferos, você vai ter os monotrematas, que são um grupo de Astralosfenida, representados pelo ornitorrinco e a equidna, e você vai ter os téria, representados pelos metatéria e eutéria.
tribosfenida, que é o grupo que inclui metatéria e eutéria, eles possuem molares tribosfênicos, em que os superiores têm o trígono e o tálon, e os inferiores têm o trigônido e o talônido. Nos mais antigos tribosfenida, o paracone é muito maior que o... Não se preocupem com esses nomes, não, que eu vou mostrar isso tudinho. O paracone é muito maior que o metacone, ambos são fusionados em mais de 50% de sua altura. O protocone é presente, mas reduzido. Cônulos, quando presentes, o paracônulo é maior que o metacono. A gretina oblíqua contacta o metacônido. O talônido tem 3 cúspides, hipocônido, hipoconolídeo e endocônido, que nos primeiros é reduzido ou vestigial, 5 ou mais premolares e 4 ou mais molares. Opa. Então, aqui está a dentição, um esqueminha deles aqui. Então, você tem um molar tribosfênico e um molar não tribosfênico. Você consegue ver o trigo em ambos os dentes. As principais estruturas são o estilocônico, também chamado de STB, ou cuspe estilar B. O paracone, que nos mais antigos, vocês podem ver, é maior do que o metacone. E o metacone está menorzinho aqui, que depois se inverte nos metatérios, ficando maior do que o paracone. E aqui você tem a região do protocone, se discute se é tálon, se é protocone, com a sua bacia aqui, ó, cadê a bacia do protocone, e ele vai ocludir nesse dente aqui, que é o molar inferior, em que você tem o trigônido mesialmente, né, que seria essa parte da frente, e o talônido nessa parte aqui de trás, né, que seria distalmente. E aqui você tem que o protocone, ele vai ocludir aqui nessa bacia do talônido, que aqui essas zonazinhas coloridas vocês conseguem ver, são as zonas de oclusão. Se vocês forem ver um molar não tribosfênico, ele tem apenas uma leve cuspizinha, que é um hipocônido pequenininho. Aqui são os mais antigos térios conhecidos, o quelantério e o egiolódon. Vocês podem ver que o protocone é bem pequeno, o paracone é maior que o metacone, você tem a fusão, né, do para e metacone em mais de 50% de sua altura, algumas estruturas, né, o estilocone, o parástilo, uma pequena cuspezinha que é característica dos térios, que é essa STB1, e uma cuspe na pós-metacrítica, que é chamada de cuspe C. A téria, então, é definido por um protocone ainda mais desenvolvido, tendo até 2/3 da altura do paracone, e um endocônido mais desenvolvido. Diferenças entre eutéria e metatéria são: eutéria tem de 4 a 5 premolares e 3 molares, isso é a fórmula plesiomórfica. Depois, na evolução, eles vão perdendo esses dentes algumas vezes. Os metatéria têm 3 premolares e 4 molares. Os eutéria possuem vários dentes descidos. Os metatéria, em sua grande maioria, trocam apenas o terceiro premolar. O paracônido é menor que o metacônido, enquanto que nos mais antigos metatérios, que são o grupo dos deltateroida, o paracônido é bem robusto, similar em tamanho ou maior que o metacônido, e o processo angular dos eutéria é incipientemente projetado mesialmente ou apontando para trás, posteriormente, enquanto que dos metatérios é bem mesialmente direcionado. Aqui tem um esqueminha, não sei se vocês conseguem ver a seta do mouse, mas vocês podem ver, ó, que no tério antigo tem 5 premolares e 3 molares. Os metatérios, já desde o seu ancestral aqui, eles já perderam o terceiro premolar, enquanto que os eutéria, eles aí podem ou não ter, e os placentália já perderam esse P3, eles não têm o P3, os placentália. E os metatérios possuem esse premolar descido aqui, que ele depois fica como um molar permanente, ele acaba ficando um molar permanente. Eu já ouvi dizer que seria um P5 descido, o dente de leite que não cai, então, como os dentes de leite são molariformes, ele fica com essa forma de molar, né? Ele fica presente, mas não se sabe direito ainda como. Quando você vai denominar a metatéria, você pode ver que o último premolar é homólogo ao P4 dos térios, né? Dos térios e dos eutéria, mas você denomina ele como P3, esse DP5 você vai chamá-lo de M1 e os outros você vai chamar de M2, M3 e M4. O M4 dos metatérios é homólogo ao M3 dos eutéria, o M3 do M2, o M2 do M1. Algumas outras diferenças é que os eutéria possuem plataformas estilar, que é essa regiãozinha aqui, você tem o paracone e o metacone, essa região aqui, mais labial, bem reduzida, e algumas cuspes acessórias aqui na parte distal do protocone. Enquanto que metatéria é muito mais complexo em termos de dentição, em termos de estruturas de dentição, como vocês podem ver. Aqui vamos entrar em metatéria. Metatéria pode ser definido como um grupo, né, o clado que compreende os marsupiais e todos os táxons mais próximos a eles do que aos eutério, e que a origem desses dois grupos seria datada em pelo menos 160 milhões de anos, visto que o mais antigo eutéria, Juramaia sinensis, data mais ou menos dessa época, que seria Jurássico Superior da China. O mais antigo metatério, até uns anos atrás, era o Sinodelphis alai, lá da China, de 125 milhões de anos, que é Cretáceo inferior.
só que recentemente ele vem sendo colocado como um eutério. Então, os mais antigos metatérios passam a ser da América do Norte, como, por exemplo, o Atocaterinium boneri, dos 110 milhões de anos atrás, que seria também ainda Cretáceo inferior. Depois desse, os fósseis mais antigos são da Europa, como esse suposto Pariadens aqui, da Europa, de 100 milhões de anos, encontrado na Holanda, Bélgica, França. Na América do Sul, os mais antigos são de 65 milhões de anos, depois da Antártida, 55 milhões de anos, e na Austrália seriam por volta de 54 milhões de anos. Os mais antigos da África são de mais ou menos 34 milhões de anos, e os da Turquia, Anatólia, 44 a 43 milhões de anos, que na época que esse animal viveu, a Turquia era um conjunto de ilhas. E atualmente eles estão restritos às Américas e à região da Oceania, com 7 ordens existentes. Você tem dentre as 7 ordens, você tem os de Delphimorphia, os Pausuberculata e os Microbiotéria, que são encontrados aqui na América do Sul. Né? Os de Delphimorphia estão aqui, sua grande diversidade, Caloromes, de Delphis, Chironectes, você tem aqui Lutreolina, esse aqui eu não sei se é Gracilinanos ou se é Marmosa, esse aqui. A filogenia deles, né, eles têm uma grande diversidade comparado com os outros grupos sul-americanos. Os Pausuberculata, que são os musarães marsupiais, muito diversos no passado, hoje são muito restritos em termos de diversidade. Principal característica é esse incisivo projetado, implantado horizontalmente, bem projetado anteriormente, e esses dentes quase que homodontes, assim, que é chamado de dentição gliriforme. E aqui o Microbiotéria, esse Microbiotéria, por incrível que pareça, é mais próximo dos marsupiais australianos. Algumas filogenias colocam ele como grupo irmão do grande grupo dos cangurus, koalas, wombates, outras vezes colocam ele como grupo irmão de todos os outros australidelphi. Encontrado apenas em uma pequena região do Chile, esse é o Dromíceps, que é o último representante dessa ordem Microbiotéria. Só que a diversidade fóssil foi muito maior do que a que nós temos hoje em dia, com mais de 30 famílias, cujos materiais fósseis você tem dentes, né? Esse aqui é o Procrolameguinha de Itaboraí, aqui do Rio de Janeiro. Dentes, dentários e fragmentos de osso são os elementos mais comuns. Mas você tem crânios completos, como esse Borieno aqui, que são raros. A grande maioria é fragmentado, vou mostrar alguns. Mas algumas surpresas aparecem, como esse fêmur de Minusclodelphis modicum, que tem menos de 10 milímetros e está assim, praticamente perfeitinho. E aí você tem a importância paleoecológica, paleobiogeográfica e paleossistemática. Na origem dos metatérios sul-americanos, você possui 2 hipóteses, que seria uma única linhagem ancestral para toda a fauna de metatérios sul-americanos, e a do primeiro intercâmbio biótico das Américas, né, que propõe que vários grupos chegaram à América do Sul de forma independente. E aí o FAB, né, que é esse o primeiro intercâmbio biótico das Américas, é proposto por Goin em 2012 e corroborado por alguns estudos recentes. Essa ideia é baseada nos marsupiais saltadores de ilhas, ou dos metatérios, em que você tem o sweepstakes, ou o salto de ilhas, que foi proposto por Simpson em 1940, que nada mais é do que um modelo em que você tem continente, ilha e o oceano, né, o mar. Quando o mar baixa, esses animais, ou então mesmo de alguma forma, eles conseguem chegar à região de ilha. Quando os mares sobem, eles ficam isolados. Quando o mar desce, ocorre outro movimento e assim vai. Então, eles teriam passado por um conjunto de ilhas, no que hoje seria o Caribe, chamado de Aves Ridge, com intensa atividade vulcânica. Supõe-se que teria sido no Maastrichtiano, entre 72 e 66 milhões de anos atrás, mas alguns dados nossos, inclusive aqui do Brasil, indicam que talvez possa ser mais antigo do que isso. Aqui está uma representação de como era a América Central durante o Campaniano Superior e Maastrichtiano, por volta de 72 e 66 milhões de anos, e essas ilhazinhas são o Aves Ridge. Aqui é um modelinho para vocês entenderem. Ó. O animal chega numa ilha e lá se dispersa, pode ocorrer especiação. Quando o nível do mar desce, esses animais se dispersam por outras zonas, o mar sobe, ocorre isolamento e pode ocorrer as especiações e as dicotomias. Quando você, então, tem outros eventos de redução do mar, o vulcanismo, esses animais gradualmente vão passando de uma ponte a outra até chegar em outros continentes. Alguns têm toda a sua história evolutiva nessas ilhas e não são conhecidos, e outros até retornam à área ancestral, vamos dizer assim, que é um evento chamado back dispersal. Então, mas não se sabe quanto tempo, nem quando, nem exatamente qual foi o período que isso aconteceu, né, certamente, e quanto tempo durou. Então, aqui tem um belo exemplo, aqui também um outro exemplo, que eu vou mostrar mais ou menos. Eles chegam aqui, na região do Caribe, chegam à América do Sul, durante o Maastrichtiano, provavelmente, e durante o Paleoceno eles se dispersam para o mundo todo, chegando na Antártida, Austrália, Ásia, Europa,
África, Anatólia e América do Norte. Então, você tem várias críticas às duas hipóteses, né, se a América do Norte e do Sul formam clados distintos, e esses táxons que ocorrem nas duas, as pessoas dizem que não, que seriam convergência, porque necessita de uma evidência extraordinária para suportar tal conclusão. Então, fica esse debate sobre essa questão. A maioria das filogenias concordam, por exemplo, essa aqui tem 3 linhagens independentes aqui na América do Sul, essa outra 3, essa outra não tem uma resolução, essa outra aqui seriam 2, mas tem poucos táxons norte-americanos, essa aqui também tem 2, mas tem poucos táxons sul-americanos, essa aqui nem América do Norte seria monofilético. Aqui também várias linhagens, aqui também. Então, o que é comum a todas elas? Que seria mais de um clado chegando à América do Sul, mas isso não é comprovado ainda, isso tem uma discussão muito grande, e que parte da América do Norte seria próxima a táxons da América do Sul. E aí você tem a questão que a maioria das filogenias tem baixa diversidade, a evidência total está fatiada, umas focam apenas em crânio, outras apenas em pós-crânio, e aí constante ausência de alguns táxons-chave, né, que poderiam corroborar. Então, qual das propostas é a seguinte? Então, no mestrado e no doutorado, a gente discutiu muito isso, eu e Edson, que é o meu orientador, professor lá do CTG, e o que a gente achou melhor foi o quê? Em vez de escolher qual seria a melhor, porque cada uma tem um argumento válido, então a gente optou por juntar todas elas em uma única supermatriz. Deu um trabalho muito grande, há anos a gente vem fazendo isso, e a gente combina mais 16 matrizes, procurando caracteres duplicados, codificar cada táxon, revisar cada um. Vários caracteres são descritos na literatura que ninguém nunca apresenta, e seria a maior matriz. Ela vem sendo a maior matriz para dados morfológicos metatérios publicados, com 188 taxa, 571 caracteres. Esses índices vão mudando, porque muda muito essa filogenia. E aqui a gente tem uma versão antiga, né, que a gente tem supostos back dispersal, que a fauna sul-americana seriam várias linhagens, você não teria um monofiletismo na América do Norte, mas, como falei, isso é indiscutido ainda, isso é um assunto para debate muito importante, assim, precisa. E aí a gente entra no conceito de salma. Né, vamos para a América do Sul. Na América do Sul, salma quer dizer idade de mamíferos terrestres sul-americanos, e nauma, idade de mamíferos terrestres norte-americanos. Ela é baseada nas ocorrências dos mamíferos sul-americanos, nesse caso, as salmas. Né? FAD seriam as primeiras ocorrências e LAD as últimas ocorrências. É mais ou menos assim. Ó. Você pega a salma tiopampa, ela é caracterizada porque, por exemplo, toda essa fauna aqui, ela é endêmica de tiopampa. Então, ela só ocorre aqui. Então, no presente momento, esse seria o primeiro FAD e o último LAD. Seria o FAD e o LAD juntos. Então, quando você encontrar um Zalínea, um Andinodelphis, provavelmente você está falando de uma fauna dessa salma aqui, de tiopampa. Em Itaboraí, você tem alguns táxons que são exclusivos dessa salma, outros se estendem por várias outras idades, né? Se estendem mais no tempo, mas também o registro fóssil é falho. E outros ocorrem em algumas poucas. Então, por exemplo, essa suposta fauna aqui do Sapoa, né, dessa salma, você tem esses táxons que são exclusivos, mas também tem a ocorrência de alguns táxons de Itaboraí. Então, à medida que você vai encontrando a fauna, você vai podendo datar o período, mais ou menos em que idade você está trabalhando, né? Ela se relaciona com datação. E aí, as faunas mais antigas da América do Sul são dessa zona aqui, Tiopampa e da Grenier Farm, logo após a extinção do Cretáceo-Paleógeno, né, do Cretáceo para o Paleoceno, por volta de 66 milhões de anos. Então, aqui você tem a ocorrência mais antiga de um metatério da América do Sul. É o Cocatério lefipano, lá da Argentina, né, e também a fauna de Tiopampa, que é a fauna mais diversa da América do Sul, para a metatéria, né, datada dessa época, 65 a 64 milhões de anos, com 12 taxa, em que os Pucadelphidae, com 4 taxons, e compreendendo seus 2 grandes clados, Pucadelphides e Parassodonta, é o grupo mais diverso. Dentre eles, você tem o Pucadelphis, que tem mais de 30 crânios conhecidos. Então, Tiopampa fica localizada aqui, e a seção da Grenier fica localizada aqui na Argentina. Este é o cocatério, o metatério mais antigo da América do Sul. E dentro dos grupos, né, você vai ter os Pucadelphida, sem esse I aí, Pucadelphida sem o I. É um dos grupos mais diversos e abundantes de Tiopampa. Ele sobrevive até o Plioceno sul-americano. E os Pucadelphides são endêmicos de Tiopampa, enquanto que os Spalassodonta foram os principais mamíferos predadores do Paleógeno. Esse aqui é o famoso Pucadelphis. Eles foram encontrados todos juntos, soterrados. E você pode ver que você tem subadultos, fêmeas e machos. Machos têm crânios mais longos, têm uma tendência a ter dentição mais robusta e tem um peso maior
quando comparado com as fêmeas. Tem rostos mais curtos, crânios mais curtos, uma crista sagital menor e uma dentição menos robusta. Esse aqui é o outro Pucadelphide, o Andinodelphis. Este aqui é um dos mais antigos dos Parassodonta, que é o Myolestes. E o outro, que recentemente publicaram o crânio dele, há uns anos atrás, que é o Alcoquirus. De Polydolopimorphia, tem uma discussão se o Glabre da América do Norte seria o mais antigo. Então, esses são animais muito importantes para a América do Sul, porque ele foi o grupo mais abundante de todas as faunas pós-eocênicas e pré-deseadenses da América do Sul. Eu vou mostrar isso para vocês. Eles têm várias características que eu vou detalhar mais à frente. Então, aqui é um exemplo deles, que é o Robertophis essa dentição coroa baixa, cúspides arredondadas, eram animais, no geral, insetívoros e frugívoros. Um outro grupo que também é muito comum em Tiopampa é o grupo dos Jascadelphidae e seus parentes, que são os menores metatérios, incluindo marsupiais atualmente conhecidos, sendo que o menor deles, Minusculodelphis mínimos, tem por volta de 5 gramas em estimativas, eram animais insetívoros, e representa o segundo grupo mais abundante de Tiopampa. Você tem aqui a Zalínea, Tiopampa é muito bom para esses crânios, outros taxos aqui, e aqui são os Jascadelphidae, que são os animais pequenos. Para vocês terem uma ideia do tamanho dele, isso aqui é uma unha humana. Ela tem mais ou menos 1,5 centímetros de largura, vamos dizer, uns 15 milímetros de largura. Isso aqui é o tamanho do dente de Minusculodelphis em relação à unha de um homem adulto. Ele tem esse tamanho aqui, ele é um grãozinho só, e é difícil encontrar esses animais no sedimento por conta desse tamanho que é realmente minúsculo. Esse aqui tem, se não me engano, ele tem 0,96 milímetros de comprimento, esse dentinho. Eles teriam um tamanho ainda menor do que esse Sorex e do que esse Tarcípes aqui. Então, a maior parte do Paleoceno, você não tem praticamente formação de fóssil de metatéria, assim, são escassos, não foram publicados ainda. E depois dele, a segunda fauna com maior diversidade é a fauna da idade itaboraense, após o máximo termal do Paleoceno e Eoceno, que é aqui do Brasil, de Itaboraí. Então, a transição do Paleoceno para o Eoceno, você teve 2 eventos massivos de liberação de carbono na atmosfera, o que aumentou a temperatura média do planeta entre 5 e 8 graus Celsius. Isso ocorreu há 55,5 milhões de anos atrás. Você teve uma grande expansão de florestas tropicais na América do Sul. Então, aqui, ó, por exemplo, você consegue ver mapas. Esse é um mapa antigo, tem alguns, mas você consegue ver aqui, ó, esse preto, ó, florestas, esse aqui cinza aqui, florestas. E aqui, ó, mais florestas também, aqui na Austrália, praticamente todo o globo coberto por florestas tropicais. A fauna de Itaboraí, que está aqui no Rio, é praticamente idêntica a essa fauna que está aqui, ó, em Las Flores, no sul da Argentina. Então, Itaboraí está localizado em São José de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Aí estão as coordenadas. A datação dela seria o Eoceno inferior, entre 53 e 50 milhões de anos, segundo uns estudos. Outros dão 58 a 55. E que seria uma fauna, Las Flores é um pouco mais recente. Então, ela é considerada como o berço dos mamíferos do Brasil, porque é a fauna mais diversa de metatérios do mundo. Né? E quando eu digo mais diversa de metatérios, é em termos de grupo. Então, deve ser questão do máximo termal, é um ambiente tropical de assim, biométrico, altas temperaturas, ambiente fechado, né, florestas. Você teria pelo menos 28 gêneros e 37 espécies de metatérios, um gênero e uma espécie de singulados, né, que seria um tatu mais antigo, e 13 gêneros e espécies de ungulados, que é um belo exemplo. Esse aqui é o Caródnia, aqui você tem gastrópodes, você tem aqui o Epidolopes, o Rio Stegotherium, aqui algumas serpentes, se não me engano esse aqui é Tetragonostilope, se não me engano esse bicho, vários grupos de animais, e tem até animais pleistocênicos, se não me engano esse aqui é um Eremotherium, aqui é um Notomastodo, mas que são de outras localidades da região. Pronto, aqui é uma parte da fauna de Itaboraí, aqui você não tem toda a fauna de Itaboraí. Provavelmente esses 2 animais são sinonímios, seria um animal durófago, você tem os predadores, patene aqui, os frugívoros, o Polydolopimorphia com esses dentes grandes que eles têm características aqui serrilhados, e uma diversidade de animais. Então assim, aqui é mais ou menos o fatiamento da fauna, né, a porcentagem de cada fauna dos materiais encontrados em número mínimo de indivíduos, e você nota que um deles se destaca, que é o Epidolopes, que tem praticamente 1/3 da fauna. Como eu falei para vocês, Polydolopimorphia é o grupo mais abundante de metatérios do Eoceno até o início do Oligoceno da América do Sul e da Antártida. Antigamente consideravam-se Polydolopimorphia como marsupiália, hoje eles não pertencem mais a este clado. São caracterizados por esses molares subquadrangulares, pré-molares grandes e triangulares, dentários curtos e incisivos semiprocumbentes. Em Itaboraí você tem 2, que é o Epidolopes e o Gasternia. O Epidolopes é muito mais abundante que o outro. Aqui está o crânio dele, está bem
danificado o crânio. E aqui você tem algumas outras características deles, né, para mostrar os grandes premolares, né, premolares gelacóideos. Você tem que o côndilo mandibular fica mais ou menos na altura dos molares. Você tem a característica que eles têm esses incisivos sobremontados, que acreditava-se que eles eram, que Polydolopimorpha era grupo irmão de Microbiotéria, por não terem essa característica, mas com mais estudos recentes mostram que ele tem. E ele também foi descartado em Marsupialia por outras características. Por exemplo, esse é o calcânio associado a Epidolopes. Ele tem a faceta calcânio-cuboide do calcânio com uma única faceta, enquanto que os marsupiais possuem ele multifacetado. Isso aqui, esse D é um pau suberculata com as suas 3 facetas, e isso aqui é um australidelphi com suas 3 facetas, e a fusão dessa faceta ectal com essa faceta sustentacular, que é característico. Portanto, o Epidolopes não seria um marsupiário. As próprias características do ouvido dele, no petroso, também o excluiriam de marsupiália. E aqui, para vocês verem a grande diversidade, o número mínimo de indivíduos deles é 47, que é mais do que o dobro do segundo animal mais abundante da fauna, que é Marmosopus joradói. Então, Itaboraí tem algumas surpresas que a gente vem descobrindo, a gente está até tentando propor, né, que é um capítulo de livro que a gente tem que dar uma organizada nele ainda, talvez saia esse ano ou ano que vem, mas tem indícios de terem os mais antigos de Delphimorphia da América do Sul, né, que seriam os Protodidelphidae com 3 gêneros e 5 espécies, e um Didelphoida, que esse animal seria o parente mais distante dos Didelphidae atuais, que seria o Monodelphopsis. E aqui a gente consegue detectar algumas sinapomorfias que eles teriam. Todas essas características aqui são encontradas nos materiais fósseis também. Você tem calcânios com 2 facetas, eu vou mostrar, e que essas características poderiam ser características ancestrais para os marsupiália. Petrosos com processo rostral alto, a faceta calcânio-cuboide subdividida, e algumas outras características de dentição. E aí teria Monodelphopsis, o mais antigo representando o clado que compreende os Didelphidae, que são os Didelphoida. O P2 é maior do que o P3, inferior, e que dataria puxaria a origem dos Didelphoida para pelo menos 56 milhões de anos. Esses aqui são os Protodidelphidae. Vocês conseguem ver ó, as 2 cúspes, sem cúspide C. Essas características aqui é que definem aqui, ó. Esse símbolo externo estendido até a face mesial do P3 é característico de muitos Didelphides parassocinídeos fósseis. Você tem esse P2 meio quilhado aqui na frente, com essa borda quilhada assim. Isso aqui é característica de Protodidelphide, que é esse toconídeo, e você tem essas expansões basais aqui do protocônio. E aqui seria o Monodelphopsis, o mais antigo de Delphoida conhecido, o símbolo chegando até a borda mesial do terceiro premolar. Você tem que o P2 é mais alto do que o P3, essa quilha, que no outro estava no P2, ele tem aqui mais reduzido, no 3 é mais marcado, as cuspezinhas infladinhas, e aqui as expansões do protocônio. Ainda que ele seja parecido, ele não pode ser considerado um Didelphide verdadeiro. E aqui está o calcânio que é associado a ele, e que vocês conseguem ver uma faceta maior e uma concavidade aqui, que seriam as 2 facetas, calcânio cuboide e calcânio cuboide distal e a proximal. E aqui o petroso associado a ele, que tem esse processo rostral elevado e bem desenvolvido, que não ocorre em outros grupos de metatérios, com essa característica. Mas aí ele não poderia ser considerado um Didelphide por ter essa fossa profunda, que é uma característica plesiomórfica, ancestral, que os Didelphides já não têm mais. E ele seria próximo justamente por essa estrutura também curta. Durante o Eoceno, a Antártida ela ainda não era de gelo, ela não era coberta com gelo, eram florestas tropicais e subtropicais. Ela só vai ser congelada ao final do Eoceno. E aqui você tem vários fósseis que são encontrados, desde gondwanatérios e também metatérios, como Pauladelphis. Você tem aqui derorríncos e um derorrinquide ainda não descrito. Esses animais são os derorrinquidae, que seriam, junto com o Herpetoteridae, grupo irmão de Marsupialia. E esse animal que pode ser um Australidelphia ou um Didelphimorphia. Aqui você tem um Microbiotéria, esse é o mais antigo Microbiotéria aceito, que é o Woodbornodon, que seria da Antártida. Você tem outro aqui, que seria um Marambiotherium. Aqui um Glasbidium, aqui Polydolopimorphia de novo, Perrodelphis, e aqui outro Polydolopimorphia, que é um Polydolopide, que é Antarctodolops. Então aqui vocês podem ver a diversidade de vegetação, né, das aves. Vocês podem ver que a Antártida tinha até uma relativa diversidade de plantas, assim. Era uma floresta que não era tropical, mas era subtropical. E aqui essas zonas também aqui. E aí, essas zonas aqui levaram muitos pesquisadores a se questionar se esses biomas aqui eram de floresta, será que os metatérios sul-americanos não poderiam ter cruzado para a África e para a Europa ao invés de ir da América do Norte?
Então, alguns pesquisadores estudando outros grupos de vertebrados propuseram a Atlantogéia, que seria uma província biogeográfica que compreendeu Europa, África, América do Sul e Antártida, durante o Cretáceo Superior e o Paleógeno, e a conexão seria a partir da ponte do Rio Grande, um conjunto de arcos de ilhas entre o sudeste brasileiro e o sudoeste africano. E você tem evidências de diversos grupos, evidências genéticas também, mas para a Metatéria nunca foi feita nenhuma menção propriamente dita. Mas os metatérios são o grupo mais diverso em mamífero paleógeno sul-americano, e você tem o registro fóssil mais antigo, né, da Europa, que vem de metatérios próximos aos marsupiais lá da Europa do Cretáceo. Então seria mais ou menos assim. Durante o Aptiano Albiano, a África e a América do Sul se separam, sem ocorrer passagem de fauna durante o que seria a maior parte do Cretáceo. Maior parte do Cretáceo. Só que você tem esse arco de ilhas aqui. Não sei se vocês estão vendo um arco de ilhas aqui entre a América do Sul e a África, que seria a ponte de terra que se propõe. Né? Então, seria por ela que teriam passado 3 linhagens de primatas para a América do Sul, os roedores caviomorfos, até com o suposto Beck disperso, retornando à África, que seria aqui, a ponte do Rio Grande. E aí você tem a evidência dos metatérios. Em Itaboraí você tem esse animal aqui, que pode ser um Derorhynchidae ou um Herpetoteride, e este outro bichinho aqui da Europa, que é bem parecido, só é um pouquinho mais transformadinho, vamos dizer assim. Então a história desse bicho, que é um Armintodelphis, né, que esse é o Drofrainge da Bélgica, do Eoceno inferior da Bélgica, e ele foi considerado, desconfigurou, ele foi considerado como sendo próximo dos outros Armintodelphis da América do Norte, e que teria ocorrido uma dispersão da América do Norte para a Europa. Só que em Itaboraí você também tem um exemplar desse. Muito provavelmente é o mesmo exemplar. Isso já vem se discutindo, já fazem um ano mais ou menos. E aí você teria uns 4. Você teria esse animal na Europa, na América do Norte e no Brasil. Resta saber se esse animal é mais próximo desse ou mais próximo desses dois, e se realmente eles formariam um clado monofilético, né? Porque caso seja o sul-americano mais próximo do europeu, como algumas evidências apontam, você teria uma evidência da Atlantogéia. O outro grupo é um grupo que ocorre na Anatólia, que são os Anatolia delphidi, são animais que têm essa dentição aqui e um esqueleto, né? Infelizmente o crânio não é muito bem preservado e não encontrou também nenhum osso do ouvido. E filogenias recentes apontam que eles pertenceriam ao clado dos Polidolopimorphia, que a grande maioria é sul-americana e australiana. Então isso indicaria que esses animais formariam um clado monofilético com os glasbioides sul-americanos, também corroborando a hipótese da Atlantogéia. Então, depois que você tem o máximo termal, você tem picos de temperatura que expande as florestas, só que durante o Eoceno, as temperaturas globais vão caindo até você chegar na glaciação do início do Oligoceno, por volta do Tingriririquense. E aí você tem que as florestas tropicais, e vocês conseguem ver táxons adaptados à área de floresta, sendo substituídos por táxons adaptados às zonas mais abertas. Né? A diminuição das florestas e a expansão das savanas na América do Sul. Então, no Eoceno, você tinha temperaturas de cerca de 12 graus acima da temperatura atual, enquanto que você desce até temperaturas quase que baixíssimas, e é por essa época aqui, no finalzinho do Eoceno aqui, cadê onde é que tem aqui? Que assim, antes de descer, que você tem o congelamento da Antártida. E aqui. Então, o que é que você tem? Uma das respostas que é visível nos táxons sul-americanos, tanto ungulados como metatérios, é a redução de táxons braquiodontes de coroas de molar baixo, de cúspides arredondadas, adaptados a comer frutos, para animais com adaptações ipsodontes e ipsilodontes. Isso aqui é um cavalo. É só para ilustrar para vocês a diferença de um braquiodonte para um ipsodonte em outros grupos. E aqui, a fauna que marca o final de uma grande diversidade do Eoceno é essa fauna do início do Oligoceno, que é do Tingriririquense. Isso tudo aqui que eu estou mostrando para vocês é Polidolopimorphia ainda, no final do Eoceno, início do Oligoceno. Você tem toda essa diversidade de Polidolopimorphia e os primeiros Polidolopimorphios ipsodontes. E você tem os últimos Polidolopide e até os maiores do grupo também. O interessante é que nessa época, se você for olhar, Paus tuberculata, que é um daqueles grupos de marsupial, praticamente não tem táxons, mas são muito poucos. E depois desse evento de glaciação, eles têm uma explosão de diversidade, uma irradiação. Para a Polidolopimorphia, é justamente o contrário. Eles reduzem drasticamente sua diversidade até ficar representada apenas pelos Argyrolagide, se os Argyrolagide forem Polidolopimorphia. Tem esse detalhe também. E você tem que outros grupos, como Microbiotéria,
também aumenta a diversidade. Didelphimorpha aqui está incluindo tudo aquilo que era poliprotodonto, que tinham vários incisivos. E aí, Didelphimorpha ele tem uma explosão também de diversidade após esse evento. Então, dos paus tuberculata, né, que é aqueles que têm um dentinho, você tem que nos Tinguiririquense, você já começa a ter os primeiros, uma certa diversidade, mas é depois desse evento, que vocês podem ver por aqui, que a diversidade desses táxons explode. Ele já vem evoluindo de antes, mas a maioria do registro fóssil ocorre aqui. Por coincidência, eles aparecem depois da extinção dos Polydolopimorphia. No passado, o Polydolopimorphia foi considerado como um grupo irmão ou um clado de paus tuberculata, devido a várias similaridades morfológicas entre eles, como molares subquadrangulares, incisivos semiprocumbentes e bem desenvolvidos, e essas questões assim. E aí você tem essa irradiação desse grupo. Outro grupo que também se irradia após essa glaciação é o grupo dos Microbiotéria, que vocês podem ver aqui. É mais ou menos aqui que ocorre a glaciação, e já pelo Oligoceno tardio, né, que seria o Deseadense, e início do Mioceno, você tem uma explosão de diversidade desses animais aqui. Aqui são alguns exemplos desses animais, dos Microbiotéria. E você tem os Argirolagidae como características. Possuem rosto muito longo, grandes fenestras palatais, que são características das fenestras palatais de marsupiais. Eram animais saltadores e tinham dentição ipsodonte, de coroa alta, no mais antigo, que é o Proargirolagos, e ipsilodonte em todos os outros. O mais antigo é o Proargirolagos, do Oligoceno tardio. Se discute ainda se é paus tuberculata ou Polydolopimorpha, e a extinção é no Plioceno da Argentina. Tá? Aqui um exemplo, vocês podem ver a raiz dos molares é aberta, desses animais, raízes abertas, o dente tem crescimento contínuo. Aqui vocês podem ver os grandes incisivos que eles possuem, a dentição também gliriforme, o que parece com paus tuberculata, e aqui é o calcânio deles, um calcânio de um Argirolagos, e você consegue ver duas facetas, a terceira está aqui atrás deles, que é uma característica de marsupiais, paus tuberculatos e Australidelphia. Ele não pode ser um Australidelphia, como se pensava antigamente, porque ele não tem a fusão desse SU com esse SC aqui, que é a faceta. E aqui as características deles, né? Os pés adaptados, animais saltadores, você tem um rosto muito longo, as grandes fenestras palatais, e você tem a dentição gliriforme. E aqui uma reconstrução, que eles seriam mais ou menos assim, animais saltadores. Os Sparassodonta também têm uma resposta positiva a essa glaciação. Enquanto que a maioria dos outros grupos de metatérios se extinguem, esses grupos, os marsupiais e os Sparassodonta, que é um grupo de não marsupiais, eles têm uma irradiação. Então, os Sparassodonta seriam os principais mamíferos predadores do Paleógeno e Neógeno da América do Sul. As suas características são protocônidos e talonídeos reduzidos, trigonídeos desenvolvidos, com metaconídeos reduzidos ou ausentes. Eu vou mostrar isso tudinho, hábitos terrestres. O Proborenia gigante é o maior conhecido, tinha o tamanho de um urso, eram animais quebradores de ossos. Você tem uma explosão de diversidade desses grupos, Proborienidae, Borenidae. São os animais mais completos de metatérios fósseis, é o grupo dos Sparassodonta, e ainda assim você não tem uma definição real dos grupos propriamente. E os últimos também são do Plioceno, da Argentina e Uruguai, que é o Thylacomimus. Aqui está o Proborienia gigantea, né, com 300 a 400 quilos, algumas estimativas. Aqui você tem exemplos de crânios desses animais, rosto curto, caninos fortes e robustos. Aqui você tem vários animais com esqueletos completos. Esse aqui é o Thylacomimus, né, o metatério dente de sabre. Vocês podem ver aqui essa estrutura aqui é característica dos Thylacomidae. E aqui você tem a dentição dos Sparassodonta, com algumas características, vou mostrar para vocês aqui. O talônido curto, o trigônido grande, né, com o protocônido ali é o paracônido, não é metacônido não, grande, e você tem os protocônidos pequenos. Aqui também tem um padrão da diversidade que eu queria mostrar para vocês, esse padrão. Você tem aqui Tiopampa, uma pequena diversidade no Paleoceno superior. Quando você vai chegando no Itaboraense, a diversidade ainda é pouca, mas quando você vai chegando no Eoceno médio em diante, você vai tendo uma explosão de diversidade. E eles têm o pico no Mioceno inferior ao Mioceno médio. Após o Mioceno médio, eles ainda têm alguma diversidade, mas já no Plioceno, eles praticamente são muito restritos em diversidade. E aí você tem que no Mioceno inferior, você tem a origem dos Didelphidae, né, que eu já falei que o clado dos Didelphoidea vem desde o Monodelphopsis, do Eoceno inicial. Você tem as primeiras ocorrências de todos esses grupos de Didelphidae, e um estudo recente sugere que a área ancestral seria a Amazônia.
e que o grupo permanece diverso do Mioceno até o presente. Você tinha vários didelfóides carnívoros que surgem nessa época, como os parassocinos, tiloforópodes, hiperdidelfos e esperocínios, que são do Mioceno superior até a transição Plioceno-Pleistoceno, e o mais carnívoro atualmente é o Lutreolina, mas que não tem um grau de adaptação similar ao hiperdidelfos, mas menos especializado do que os parassocinos e do que os esperocinos. E é o grupo mais diverso de marsupiais americanos. Aqui tem um exemplo de delfídeos do Mioceno inferior da Argentina. E aqui, por que você tem uma resposta evolutiva desses grupos ao que aparenta? Após a extinção do Oligoceno inferior, você teria, as sugestões atuais é que você teria vários nichos vagos que são preenchidos por esses outros grupos. Desde o Eoceno inferior, os esparassodontas são os principais mamíferos predadores, então eles continuam ocupando esse nicho. Já os paus tuberculata, que têm adaptações similares aos polidolopimorpha, têm uma grande irradiação após esse evento. Os didelfide, que é muito raro, se discute muito ainda o que seria um didelfoide, né, como o monodelphobos parece ser, de fato, o mais antigo, mas é muito pouco conhecido, e, de repente, quando se chega aqui, por volta do Mioceno, onde está aqui esse amarelo aqui, essa parte amarela, eles têm uma grande irradiação e já aparecem vários grupos, e você não tem faunas, que tem poucos. Você tem aqui no final do Oligoceno, né, que seria próximo, que seria o Deseadense, você tem um pico de temperatura, e no Mioceno médio você tem outro pico de temperatura. Por algum motivo, parece que os metatérios após a transição do Mioceno médio para o Mioceno superior, você tem um outro evento de extinção dos metatérios sul-americanos. A diversidade deles é muito reduzida. Os paus tuberculata ficam praticamente restritos aos Senolestidae, os Microbiotéria ao Dromíceps, os Sparassodonta, poucos, depois restando um Atliacinide e o Tilacosmilus. E isso, uma das evidências, parece, é que é o soerguimento dos Andes. Quando os Andes vão se erguendo durante o Mioceno, você tem que ocorre as chuvas de um lado, e do outro lado você tem uma desertificação, inclusive formando o deserto de Atacama e outros desertos das zonas andinas da América do Sul. Os metatérios sul-americanos, né, em sua maioria, parecem não suportar climas muito secos e áridos. Então, parece que esse grau de extinção está relacionado a esse evento. Antigamente se considerava que o grande intercâmbio biótico das Américas, que ocorreu do Mioceno superior até o Pleistoceno, teria sido o motivo pelo qual os metatérios foram extintos na América do Sul. Dizia-se que os eutérios eram superiores evolutivamente, ecologicamente, eram competidores melhores do que os metatérios, mas essa ideia não é suportada pelo registro fóssil. O primeiro que chega, ou um dos primeiros que chega na América do Sul, é esse bichinho aqui, o Procyon. E ele chega na América do Sul no Mioceno tardio. Entretanto, já nessa época, você só tinha esta diversidade aqui destes grupos. Senolestide, dos Argilogide, Argilolagos e Microtragulos, Senolestide, apenas o Dromíceps é conhecido, e o Tilacosmilus, a única exceção seriam os Didelfide. Então, se o eutério que chega, os metatérios já têm baixa diversidade, não suporta essa hipótese de competição, de superioridade. Talvez os eutérios tenham ocupado nichos vagos que os próprios metatérios deixaram, pelo menos os pequenos mamíferos, dos pequenos. Aqui você tem os didelfídeos carnívoros, você tem os parassocinos aqui, um crânio, enquanto esse é um juvenil, você tem os esperocinos, você tem o Tilophoropes e aqui você tem o Hiperdidelphis. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, cadê? O P2 maior do que o P3, eu tive que pegar uma foto melhor para mostrar para vocês, que eles também têm. E aí, como considerações finais, a gente pode dizer que a história dos sul-americanos descende de pelo menos uma linhagem ancestral, óbvio, isso é fato, mas provavelmente outras linhagens também chegaram à América do Sul através desse Aves Ridge durante o final do Cretáceo, através daqueles arcos de ilha. O máximo termal do Paleoceno e Eoceno, pela rápida liberação de carbono na atmosfera, de CO2 na atmosfera, aumentando as temperaturas globais, parece ter sido o principal evento que resultou numa irradiação durante o Eoceno. E a fauna de Itaboraí parece suportar bem isso pela sua grande diversidade. Você teve aumento das temperaturas globais, né? As principais linhagens dos principais grupos surgem após esse evento, e Itaboraí sendo a fauna mais diversa do mundo.
Os de Delfimorpha, nós temos que Itaboraí tem provavelmente os mais antigos de Delfimorpha, os sul-americanos. As evidências estão apontando que existe de Delfimorpha em Itaboraí, provavelmente Monodelphopsis e os proto-Delfide, e que as faunas da Europa e África têm similaridades com grupos sul-americanos, muitos grupos encontrados em Itaboraí, e que teriam passado pela ponte do Rio Grande do Atlântico, corroborando uma Atlantogeia. Depois, você tem a fase... Então, eu poderia dizer que nós temos uma fase pós-máximo termal, com vários grupos sendo dominados pelos Polydolopimorphia, que você tem um resfriamento gradual do Eoceno, até que a glaciação do Oligoceno inferior, congelamento da Antártida ao final do Eoceno, e as grandes extinções dos metatérios após essa fase, né, e o surgimento dos primeiros metatérios ipsodontes. A glaciação, né, a extinção, e depois você teria uma fase 2, que seria desta glaciação até o soerguimento dos Andes, em que você tem uma irradiação de Paus tuberculata, Microbiotéria, Didelphide e Sparassodonto, e também dos Argilolagide na América do Sul. E a fase 3 seria após esse soerguimento, né, essas extinções, e aí você teria a nossa fauna praticamente contemporânea, e que os Eutéria não estariam diretamente relacionados com a extinção desses metatérios. Pode ser que tenha ocorrido alguma competição com os Sparassocinidae, mas ainda não é nada corroborado. E aí você tem a fauna atual. Então, o que eu queria mostrar para vocês com essa apresentação era como os eventos climáticos, geológicos, afetaram a evolução dos grupos. Como são muitos grupos, eu não tenho como apresentar todos para mostrar a história de cada um. Mas, no geral, você teria esse evento, uma diversidade característica da América do Norte. No Paleoceno inferior, você já apresenta uma certa diversidade. No Eoceno, você tem a explosão da diversidade por conta do máximo termal. O resfriamento, eles vão se adaptando, vão ficando cada vez menos arborícolas e mais terrestres, vão ficando ipsodontes. Após a glaciação, se extingue, porque, ao que parece, o frio, ambientes secos e frios, a maioria dos metatérios não marsupiais não suportaram esse tipo de mudança ambiental. Por algum motivo, os marsupiais parecem ter alguma adaptação que resistiu a essas, que permitiu a sobrevivência após essas mudanças. Você tem o pico no Mioceno por conta do aumento de temperatura, com o soerguimento dos Andes, desertificação novamente, a área do Mioceno você tem aumento dos níveis do mar, a extinção de praticamente dos grupos, e aí você tem a fauna atual. E que os marsupiais são um grupo que muito provavelmente surgiu aqui na América do Sul. Eu queria agradecer a todo mundo, isso aqui é um e-mail, tem outro e-mail também que é da UFPE, que eu esqueci de colocar, mas eu espero que tenha terminado no tempo, que vocês tenham gostado, assim, para ver. Tem muita coisa ainda para estudar de metatério. A fauna de Itaboraí tem pós-crânio, petroso, tem muito táxon para descrever ainda. É um grupo muito pouco estudado no Brasil. Você só tem de fóssil, de taxonomia sistemática, você tem Edson, que trabalha, e eu estou no doutorado com ele, Caio está entrando agora para trabalhar com os Sparassodonta, mas que tem muito bicho que as pessoas se interessarem, porque é um grupo bem importante aqui para a América do Sul. Aí, nisso, obrigado a todo mundo. Boa noite. Obrigado, Leonardo. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é de Israel Silva. Eu queria até usar a pergunta dele como ponte para uma curiosidade que eu tenho também. Ele pergunta qual é a maior dificuldade enfrentada nessa pesquisa paleontológica. Eu li na Origem das Espécies, Darwin fala que é muito difícil você ver a história do passado pela paleontologia, porque é como se fosse um fragmento, algumas palavras de um livro grande, sabe? São vários eventos geológicos que acontecem que acabam prejudicando o estudo futuro dos fósseis. Como é isso? Chega a ser frustrante às vezes, ou quando você encontra assim, algo novo é gratificante, é tão gratificante que vale a pena demais? É muito frustrante a pesquisa, principalmente porque você tem pouco material. Por exemplo, o que eu falei de Tio Pampa é de 65 milhões de anos. Itaboraí é de 55. Você tem 10 milhões de anos de buraco fóssil. Então, quando vai aparecendo os bichos, às vezes aparece umas aberração no meio do caminho. Eu não mostrei o Brasília, mas o Brasília é um desses. Não parece com nada da América do Sul, é um bicho enorme, assim, grande para os padrões dos bichos, todo inflado, com uns dentão. E aí é complicado para você. Então a gente só vai inferindo pelas características, pelas análises. A filogenia também são muito incerta.
qualquer mudançazinha pode derrubar tudo, assim, fazer muita politomia, porque você tem muito pouca característica, e é um pouco frustrante, porque é difícil achar, às vezes você só tem um dente, e como eu botei no começo, a gente discutia muito isso, o frugívoro praticamente tem o mesmo conjunto de adaptações de um grupo para o outro. Aí tende a ter muita convergência, por isso que pós-crânio é importante. Mas como Itaboraí, porque Itaboraí, o material foi lavado e foi jogado dentro de umas fendas, eu tinha até que ter mostrado. Você tem o calcário e tinha umas fissuras no calcário e estava lá tudo dentro com sedimento. Então, muito material é rolado, fraturado e isolado. Para você associar é complicado. O que foi que perguntou foi a maior dificuldade que tem. A primeira é achar o material, a primeira é achar. Segundo, achar locais que tenham esses materiais. E, por exemplo, para trabalhar com eles, aquelas fotos que vocês viram é em MEV. 1 hora de MEV custa entre 70 e 150 reais. 1 hora de MEV. E eu só consigo fazer, às vezes, 6 fotos, 4 fotos, e eu tenho que fotografar oclusal, mesial, de lado, de trás, de frente. E, às vezes, eu pago... Bom, teve uma vez que teve que ser pago 600 e pouco para eu fotografar uns pouquinhos de bicho só. Porque eles têm 4 molares diferentes, não sei quantos pré-molares. Uhum. A outra pergunta de Israel aqui, eu acredito que tinha respondido, mas se quiser responder de novo. O que poderia estar relacionado com a explosão na população dos animais no Oligoceno tardio? No Oligoceno, porque você tem um aumento de temperatura no Oligoceno tardio. Porque, assim, se você tem um evento de extinção, os grupos que você tinha para mais de 30 famílias de metateros coexistindo, de repente, você só sobra alguns poucos Pausoberculata, Didelphide, os Sparassodonta, que tem um nicho próprio, predador, e os Microbioteridae. Provavelmente deve ter sido uma conjunção de fatores, nichos vagos, e você tem um leve aumento de temperatura no Oligoceno, no final, ficando o clima mais úmido e mais quente, que parece ser esse a questão do frio, ser seco e frio aos motivos das principais extinções desses animais. Certo. Aí tem outra pergunta aqui de Diego Astua de Moraes. Ele falou: show, Léo, muitas informações mesmo. Queria saber sua opinião, um pouco fora da sua área. O que você acha da proposta do Christian de Muson, de Sandrine Let DPZ? Sandrine, a professora Sandrine. Que os Pucadelpis seriam sociais, se nenhum marsupial atual é aparentemente tão social assim. Eu sei que os de Delphi atual, quando tem um ambiente frio, eles se juntam e ficam ali naquele momento, mas depois eles não são necessariamente gregários, assim, sociáveis de forma grupo. Eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, em Itaboraí, a gente tem um animal que parece indicar dimorfismo sexual também. A gente só não tem isso, e está todo mundo junto. Ela fala de formar grupo, como se fosse um canguru com um macho e umas fêmeas, mas eu acho que a evidência que ela tem ali não parece ser muito suficiente para corroborar isso, até porque Tio Pampa, ele não era tão quente na época de Tio Pampa, ele tinha uma época quente e uma época fria. Então, os animais se agruparem dentro de uma toca para manter o calor corporal, acredito que seja o mais provável ali. Certo. A gente está chegando já perto das 7 horas. Eu acho que não tem mais pergunta. Mais uma vez, obrigado, Leonardo. Queria convidar o pessoal para a próxima semana participar também do nosso QC na quinta-feira. A próxima palestra é Extinções da Ideia de Grandes Crises, como vai ser apresentada pelo Douglas Santos Riff. Quem puder também, ainda não tiver, pode seguir o Pet no Instagram, é o @petbio_ufrpe. E, mais uma vez, obrigado, Leonardo, obrigado para todo mundo que presente. A gente se vê na próxima semana. Tchau a todos, muito obrigado de novo. Tchau, tchau, boa noite, minha gente. Eu que agradeço a paciência. Foi ótimo. Tchau, tchau, boa noite para todo mundo. Boa noite.